O Ribeirão em Debate está de volta e hoje o assunto em discussão é juventude, os vários aspectos da juventude, os vários problemas, as várias angústias do jovem e os sonhos dos jovens. É disso que nós estamos falando aqui e eu disse que a gente continuaria com a intervenção aqui do Luiz e do Eduardo. Eu queria, nessa mesma sequência, o Eduardo, como é que o jovem vê o esporte e como é que o esporte vê o jovem? Eu acho que o esporte para o jovem é muito importante porque durante o esporte, durante a prática esportiva, né, existe essa igualdade, né? Não tem essa diferença de classe social, pelo contrário, o menino que vai bem no esporte se destaca, né? Então é um lugar que a gente percebe que não existe essa diferença, né? Nem racial, nem de sociedade. E além do que, autoestima, né? Muito legal para o menino, né? Elevação da autoestima, integração, onde ele aprende a perder, né? A trabalhar essas frustrações de perder um jogo, de como fazer para melhorar. Então acho que o esporte é fundamental na vida de um jovem. Como é que está o esporte em Ribeirão? Principalmente o esporte amador, que é esse de que nós estamos falando aqui. Então, doutor, eu acho que o esporte vem avançando mais devagar. Poderia avançar mais rápido? Poderia. Eu acho que não tem um apoio do governo municipal? Não tem, de hipótese alguma. Eu acho que a verba, né, para a Secretaria de Esportes é pequena. E eu acho que deveria... É uma questão de opção do governante, né? Exatamente. Quem faz o orçamento é o governante. Eu acho que deveria ser investido muito mais no esporte. Porque a criança e o jovem que estão no esporte, com certeza eles não estão na rua, eles não estão pensando em coisa errada, eles têm que dormir cedo, porque no outro dia eles têm que acordar para treinar. Às vezes o menino é um talento no esporte, a equipe depende dele, então existe aquela cobrança, nós precisamos dormir bem, porque amanhã eu tenho que jogar, tenho que ir bem, meu time tem que ganhar, então o menino vai criando disciplina. Eu acho que então o esporte poderia e deveria receber do poder público um incentivo maior, até com vistas a essa ideia de criar disciplina, de criar limites, de criar um novo comportamento. Vai ser reflexo em toda a sociedade. Não é? A questão do aprender limites, a questão do aprender regra, a questão do saber perder. Não é? Que para o ser humano isso é uma dor muito grande. O ser humano não sabe Mas perder. É necessário aprender. É necessário, porque a gente perde constantemente. A gente mais perde do que ganha. Exatamente. Então, assim, esse saber perder. Porque quem não sabe perder, muitas vezes é aquele que vai trazer problema para a própria sociedade. Sim. Não é? Então, olhar o esporte como um educar nesse aspecto, né, olhar para a sociedade e perceber o quanto ela pode ser melhorada a partir dessa educação do corpo. Né? Eu vou levantar uma questão aqui que acho que está muito ligada a isso. O Brasil está passando por uma epidemia de crack. O governo federal lançou recentemente, em dezembro, o Programa Nacional de Combate ao Crack, exatamente porque está preocupadíssimo, né? Todos os governantes, todos os pais, mães, avós, estão preocupados com a questão das drogas. Nós temos aí em torno de 800 mil viciados em drogas no Brasil e a imensa maioria dessas pessoas são jovens. Os jovens estão morrendo, estão se matando, estão se envolvendo com o tráfico e daí para frente a situação fica muito complicada, né? E eu acho que o esporte, ele viria então como vamos dizer assim, um lenitivo nesse caminho, né? O esporte, a cultura. Eu acho que nós temos uma deficiência no esporte muito grande de modo geral e na cultura. Nós temos pouquíssimas atividades culturais para os jovens, né? O esporte ele traz um prazer físico e um não físico. Não é? E na verdade muitas pessoas que vão para as drogas, muitas, não podemos generalizar, não é? Vão em busca desse prazer rápido, né? Esse prazer efêmero, porque a sociedade diz, seja feliz, busca a felicidade a qualquer preço, de qualquer maneira. E muitos jovens vão atrás disso. E a baixa autoestima, né, de uma criança adolescente, que ela geralmente busca a droga, talvez pela baixa autoestima. Não só a questão da autoestima. O João trabalha com menores do oportunidade. Então, se você somar baixa autoestima com falta de oportunidade, é o oposto do que o esporte oferece. Né? Quanto mais oportunidade consegue se trazer dentro das instituições, no caso, o projeto de vocês, vai aumentar o quê? Uma demanda de trabalho para vocês e a quantidade de jovens ali dentro das ruas que vão se sair. Vão ter mais meninos ali à procura do futebol, meninas à procura do futebol, e vai ser uma quantidade menor de pessoas ali envolvidas futuramente com a questão das drogas. E penso que não só isso, João, mas também o aspecto do exemplo convence.
não é? Então, assim, se eu tenho um grupo que está participando, está gostando, está sendo transformado por conta disso, e ele leva essa ideia para o outro jovem, não é? Eu penso que isso seja mais... O jovem consegue ter aquela fala direta. Uma coisa importante também a se destacar, que eu não falei do governo, ele tem uma lei Paulista do Incentivo ao Esporte, uma lei de 2 anos atrás, que através do esporte, de projetos, você consegue fazer projetos incentivados para que você consiga 3% das empresas que pagam ICMS, então você consegue montar projetos incentivados, né, com a renúncia fiscal, né, do ICMS. Então a maioria das empresas pagam ICMS, então existe essa lei e as pessoas deveriam se informar e buscar saber mais sobre essa lei, porque consegue fazer projetos incentivados, né? Na verdade, nós temos muitas leis de incentivo, por exemplo, à infância e juventude, incentivo à cultura, incentivo ao esporte, e em geral as pessoas não sabem acessar. Primeiro, não tem consciência da existência disso, e quando tem, não sabe como acessar esses programas. Exatamente. Né? Para vocês terem uma ideia, a infância e juventude poderia ter incentivos do imposto de renda, mais de 20 milhões anualmente, e hoje não chega a 3 milhões o que as pessoas doam para as entidades e para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente por conta do imposto de renda. Ou seja, você não está gastando dinheiro, você não está pondo dinheiro seu, você está tirando o dinheiro que ia para o governo. Exatamente. Você vai dizer, eu não quero que isso vá para o governo federal, eu quero que o imposto de renda seja diminuído e eu vou pegar esse dinheiro e vou botar para a casa do vovô, eu vou botar isso para um orfanato. Só para exemplificar, um programa como o seu. O nosso trabalho, o Bom de Nota, ele começou em Ribeirão Preto com patrocínio privado, são mais de 45 empresas que patrocinam no mínimo 10 crianças, isso desde 1998, mas o ano passado, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, a gente implementou o Bom de Nota, Bom de Bola em Santos para 480 crianças, com o patrocínio da Copersucar, o apoio da Copersucar, o ICMS da Copersucar, em Mococa, com o patrocínio da Refrescos Ipiranga, que é a Coca-Cola de Ribeirão Preto, para 360 crianças, e Araraquara para 360 crianças. Quer dizer, ninguém põe a mão no bolso, ninguém mexeu no dinheiro e está saindo. Se nós temos os mecanismos, o que falta? Falta maior conscientização e falta divulgação. E eu acho que falta, Luiz, vamos mostrar, você pode ajudar. Do poder público, né? Por exemplo, eu sou presidente do Conselho Deliberativo da Orquestra Sinfônica. Quando nós assumimos a Orquestra Sinfônica, ela não tinha como pagar os salários. Hoje a orquestra paga os salários em dia, contratou um novo maestro italiano, nós temos a estrutura da orquestra funcionando, todos os projetos antigos estão funcionando, criamos projetos novos. Você fala, quanto que a orquestra gastou? Nada, porque ela recebe ou pelos seus sócios ou patronos, mas a imensa massa de recursos vem de programas incentivados ou do Estado ou do governo federal, sobretudo do governo federal. E na realidade é um empreendedorismo social, né? É buscar ter vontade política de fazer, de realizar, de tentar melhorar. E isso eu acho que o poder público, Luiz, ele pode ser o gerente disso, ele pode ser um facilitador, né? Ele divulgar, ele ser o gerente de marketing dessa possibilidade. O administrador público, ele goza de uma certa confiança da população, né? Então acho que tem que incentivar um pouco mais. Você falou, a Secretaria de Esportes talvez não faça mais porque não tem orçamento. Olha, mas nós temos milhões de reais em incentivo. Por que não ajuda a acessar esses recursos para fazer projetos desse tipo? E o que precisa ser melhorado também, principalmente em Ribeirão Preto, que é a nossa cidade, a gente tem amor pela cidade, não só Ribeirão, mas o Brasil, mas as condições também, as estruturas físicas, né? Para que as crianças, adolescentes possam fazer um esporte com qualidade, né? Por exemplo, imagine se todos esses campos da prefeitura, esses campos de futebol, que estão sempre abandonados, maltratados, se fizesse alguma praças mal cuidadas que não viraram praça, se fizessem parceria com a iniciativa privada, para um exemplo, colocar gramado sintético nesses campos, um gramado sintético dura 10 anos, entendeu? Imagina, não tem sujeira, ia estar sempre cortadinho, bonitinho. Não precisa cortar grama toda semana. Não precisa cortar grama, não precisa molhar, não precisa adubar. Então precisa ter vontade política para fazer. O João, lá no Conselho Tutelar, eu já conheço lá o espaço em que ele trabalha, na Vila Virgínia. O João, você deve ter muito problema com droga lá, não dá? A questão da drogadição vem aumentando dentro do Conselho. Muitas mães à procura desses espaços. E acho que não é a situação só para internação, né? Às vezes é para prevenção. Às vezes chega a mãe desesperada porque o filho chegou agressivo, né? E ali o que vai se fazer? Às vezes esse menino não teve a oportunidade de ter ali dentro do futebol, dentro das organizações
que se envolve dentro de Ribeirão Preto para estar fazendo esse trabalho preventivo. Às vezes a questão de uma orientação que se dá para uma mãe, ela consegue detectar se o filho realmente está usando a droga. Né? Isso e às vezes não dá tem. tempo ainda de atacar o problema. Às vezes quando ele começa ali usando qualquer tipo de substância, maconha, cocaína, o que seja, a mãe já consegue saber se realmente ele está usando e fazer essa prevenção. Às vezes é o que falta do espaço em Ribeirão Preto, é isso. Criar mecanismo para que os pais, os familiares ali consigam detectar, né? E também dar oportunidade para esses jovens. Um espaço ali do bairro Paiva, Paulo Gomes Romeu, é um espaço que saiu até hoje na mídia local referente a isso, né? É uma praça ali que está há anos tentando sair do papel e não sai. Né? E o que acontece? Ali na antiga cerâmica, a maioria dos jovens procura ali para quê? Se drogar. Isso, né? Ali não tem um campo de futebol, onde vai não ser tem o um parque espaço, né? Okay. Não tem um espaço adequado para que eles consigam desenvolver qualquer trabalho social. O que acontece? Acaba ali utilizando aquele espaço para se drogar. Deságua na droga, né? A gente vai para um intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho. E eu só lembro a você que nós estamos sorteando aqui 2 ingressos para os concertos internacionais da Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto, que é a segunda mais antiga em atividade no Brasil, uma das melhores do país, no Teatro Pedro II, que é o 3º maior teatro de ópera do Brasil. Então você vai poder ganhar 2 ingressos e ir lá ver o novo maestro, o maestro Zampieri, o italiano que está chegando assumindo a orquestra, no seu primeiro concerto internacional, com solistas incríveis, num dos melhores teatros do Brasil. Estamos sorteando também um livro do professor Vitor Michalka, que é diretor da FAAP. O livro chama Criatividade com Humor, é um livro muito bacana, muito gostoso, você vai gostar muito. Não saia daí que a gente está voltando já já, tá bom? Até mais.